Se uma pessoa falasse com você do mesmo jeito que você fala consigo mesmo, você continuaria amigo dessa pessoa? Ou você ia mandar ela andar? Às vezes a gente é bem malvado, né, no jeito que a gente fala com a gente. Eu sou o professor Deslandes Menegatti, esse aqui é o RPD, e nós vamos trabalhar aqui a continuação desses vídeos que eu estou fazendo sobre os compromissos de uma vida extraordinária, uma reflexão baseada nos 4 compromissos toltecas e no 5º compromisso. Então, esses livros são realmente muito interessantes, recomendo inclusive a leitura, e a gente vai continuar aqui trabalhando o primeiro compromisso tolteca. Então, aqui é uma continuação do vídeo passado, a palavra que você usa contra si mesmo para trabalhar a ideia do compromisso seja impecável com sua palavra. Então a gente vai falar sobre diálogo interno, crenças limitantes, como fortalecer a autoestima através da linguagem. Você acha importante fortalecer a autoestima? Esse é o último assunto que continua com a gente vai aprender como fazer de uma forma melhor. Uma revisãozinha de conceitos, a gente falou sobre doutrinação, compromissos e impecáveis. São termos que para os toltecas são significado específico. A doutrinação é toda aquela gama de informação que a gente recebe como verdade desde a nossa infância, e a gente passa a viver aquilo mesmo que aquilo não tenha muito a ver com a gente. Então a gente é doutrinado. O compromisso é cada pedacinho desse acordo que você faz, né, o compromisso de que você não merece, o compromisso de que você é bonito ou é feio, você vai estabelecendo o compromisso. Impecável aqui para os toltecas significa que você não vai pecar, tá? Pecado para os toltecas é falar mal de si, é pecado. E fofocar, né? Diz que é o pior pecado. Falar mal dos outros também é pecado. Então, ser impecável com a palavra é usar a palavra apenas para edificar, nunca para denegrir. E os filtros é uma palavra importante também, que é a maneira que a gente percebe o mundo baseado na doutrinação que a gente sofreu. Dependendo de como você foi doutrinado, você vai ter uma visão positiva, negativa, próspera da vida, e aí você segue filtrando a realidade, não lidando realmente com ela, mas com uma representação que você tem depois que passa pelos filtros, que um desses filtros é a crença, né? As crenças que a gente vai trabalhar aqui, a ideia também. Perfeito? Então, eu deixei alguns deveres de casa, que foi observar as palavras e pensamentos, e aí a questão, você fala ou pensa mal de você ou dos outros? E aí, o segundo dever, fazer essa declaração, sou impecável com minhas palavras, esse destrinchamento aí também, está convidado, se não fez, a fazer. E o último, trocar, né? Eu não consigo, eu ainda estou aprendendo. Você vai melhorando a sua palavra, a sua linguagem, de forma mais positiva, para não pecar, né? Eu não consigo é um pecado, está falando mal de você, tá bom? Na filosofia dos toltecas. E então vamos falar um pouquinho sobre diálogo interno. O Zig Zig tinha uma historinha muito interessante, que ele dizia que tinha um sujeito que o pessoal achou que ele estava meio pancada, né? Porque ele ficava conversando muito sozinho. E aí perguntaram para ele: vem cá, meu amigo, o que está acontecendo aí? O que você está conversando sozinho? Não, é que eu tenho 2 motivos para isso. Primeiro, eu gosto muito de falar com gente inteligente. E segundo, que eu adoro escutar gente inteligente falando. Quer dizer, a autoestima dele estava lá em cima, né? Então a ideia é essa, ter autoestima para cima. E falando da ideia de diálogo interno, eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito e é muito interessante, que é o Jogo Interno de Tênis. Esse autor, ele fala que nós temos ele fala que são 2 selfies conversando, né? E a gente tem esse diálogo interno antes da realização real. E é fato, né? É a linguagem que tem, é a conversa que você tem com você mesmo. Então, ele diz aqui, mostra que existe uma partida acontecendo dentro de nós. Isso para jogar tênis ou qualquer coisa da vida, tá? De um lado, uma voz que critica, cobra e tenta controlar tudo. Superego aqui na linguagem da psicanálise. Do outro lado, uma capacidade natural de agir, aprender e evoluir. Quando o diálogo interno se transforma em julgamento, superego ameaçador, ele bloqueia nosso potencial. Ele tem uma formulazinha que eu acho fantástica, que é o seguinte: o desempenho que produz os resultados, você tem um bom resultado que você produz, você tem um desempenho das suas ações. Ela é igual ao potencial que você tem. Eu tenho o potencial e eu tenho o desempenho. Mas por que o desempenho não é igual ao potencial? Porque existe uma interferência. Então, desempenho igual ao potencial menos interferência. E aí eu botei algumas interferências aqui, eu não vou ler todas, mas te convido, depois eu vou botar isso aqui lá no vocabulário, você dá uma olhadinha e faz uma autorreflexão sobre isso. Por exemplo, uma interferência: eu não posso perder esse ponto. E outras aqui, né? Eu não tenho talento, e vai embora. A gente tem uma série de conversas aqui dentro que vão nos sabotando. Ele é melhor do que eu, preciso ganhar esse jogo da vida, por exemplo. Precisa por quê? Não pode jogar no jogo, né? Um jogo empatado aqui de harmonia, de relacionamento. Preciso provar que sou bom. Então, todas essas interferências que a gente tem atrapalham o desempenho possível,
que seria coerente com o nosso potencial. Então, o nosso potencial normalmente é muito maior do que o desempenho por causa dessas interferências. Eu te convido a fazer uma reflexão sobre isso aqui no final do vídeo, tá bom? A ideia importante é essa. Quem é que está falando aí? É você mesmo falando consigo. Tá? Se for pegar aqui na psicanálise, tem essas estruturas aí, o id, ego, superego. Essa voz aí interna é do superego. É uma voz que culpa, ameaça, censura, especialmente se é a história lá da sua infância. Lembra que eu falei que a gente introjeta a lei do pai quando a gente fecha o complexo de Édipo, para Freud, né, quando forma o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. E aí você introjeta essa lei dos pais, e isso aí fica no seu inconsciente, você fica se julgando, fica se culpando. É o que mais traz sofrimento aos pacientes que vão lá para o divã, porque eles têm o superego ameaçador, porque eles tiveram uma lei opressora, né, dada desde a infância, e isso é introjetado. E esse diálogo fica aí, ó, culpando, não merece, não pode, não consegue, tal. E você fica nesse diálogo interno totalmente negativo. Então, por isso que é importante aqui, ó, a palavra que você usa contra si mesmo. E o superego faz isso. Parte do processo analítico é que a pessoa faça com que esse superego, que é ameaçador, se torne um ego auxiliar. Ou seja, que ele seja parceiro do ego, porque lei é importante. Tá? Mas não uma lei que fica só cobrando, julgando e condenando. Uma lei que fala, olha, aqui não é legal, segura as ondas aí, né? O id tá querendo aqui, né? Id é oba-oba, né? Tá querendo, mas não dá, agora não, depois dá. Então ajudar a jogar um jogo ali que seja mais equilibrado, tá bom? Então isso é parte do processo. E aí nós vamos ter esse cuidado, né? De sendo impecável com a palavra, cuidando disso que a gente está falando, porque a gente, peraí, cara, não é bem assim não. Eu posso, mas você está falando aí, né? É o diálogo aqui, batendo um papo com esse superego que está te cobrando. Outro elemento é importante, crenças limitantes. O que é isso? Eu falei um vídeo para trás, usando aqui os níveis neurológicos do Robert Dietz, sobre identidade e comportamento, né? De você falar com as crianças, criticando o comportamento e enobrecendo a identidade. As crenças, elas ajudam a formar a identidade, elas estão abaixo ali dando suporte. Então você pode acreditar que você merece, não merece, é bom, não é bom, e coisas assim. E essas crenças, elas interferem, eu fiz um resumozinho para os Toltecs, aí eles chamam essas crenças no caso de compromisso que você estabeleceu. Então você estabeleceu o compromisso de que você, por exemplo, é lindo, aí você pensa dessa maneira, seu sentimento é assim, você age como um lindo, né? Então a pessoa olha para você e fala, opa, tá me admirando, né? Se você achar que você é feio lá no começo, você vai olhar, a pessoa olha para você e fala, peraí, tá rindo de mim, tá me menosprezando, porque você interpreta o mundo assim, e você age de acordo com esse processo aí. Então por isso que é muito importante rever as crenças que a gente tem, porque nós temos crenças limitantes, elas interferem no nosso desempenho, interferem nas nossas ações, interferem consequentemente no nosso resultado. Então o resultado fica afetado por causa dessas limitações que a gente tem daquilo que a gente acredita da gente mesmo e do reforço que a gente faz disso com a linguagem. A palavra contra nós mesmos, né, que é o tema que a gente trabalhando aqui. Então eu passei um dever de casa do primeiro vídeo, que é você observar tudo que você viu, ouviu e vivenciou desde a infância. Isso aí vai te ajudar a perceber como as suas crenças se formaram. Aquilo que seus pais falavam, provavelmente eles falam ainda a respeito de dinheiro, a respeito de relacionamento. Por exemplo, seus pais não tiveram sucesso no relacionamento conjugal. Normalmente esse modelo você pode formar uma crença de que relacionamento conjugal não funciona. Então você vai formando ali uma série de compromissos. Ainda mais se ouvir um discurso denegrindo, né, o cônjuge lá, os seus pais, então você começa a criar uma ideia de que aquele outro lá não serve, que ninguém mais serve, sei lá, um monte de bobagem que a gente vai criando aí, baseado naquele discurso e naquela vivência que você teve, aquilo que você viu, ouviu e vivenciou lá desde a infância. Então você foi doutrinado por essas experiências e por essa escuta, por essa percepção visual também que você teve. Tranquilo? Então alguns exemplos aqui de crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho talento para isso, e vai embora. Não vou alongar aqui, mas eu vou colocar isso aqui também lá no final do vídeo, se quiser dar uma olhadinha, e rever se essas são as crenças que você tem vivido e repetido para você, né? E que estão aí te interferindo para que você possa ter o melhor desempenho possível. Já vou te dar aqui um passo a passo para você resolver isso. Tem até um vídeo aqui no canal que já trabalha essa ideia, vou repetir aqui, que é do Terraveec, que é muito legal. Aqui ele trabalha a maneira que as pessoas ricas pensam, que é diferente da maneira que as pessoas mal-sucedidas pensam. Então ele ensina a pensar como rico. A maneira como você pensa interfere
no que você sente, no que você age, no seu resultado. Mas ele ensina a fazer uma revisão, né, de como você se livrar de uma crença limitante, e é o passo a passo mais simples que eu já achei em tudo que eu já li. Então, por isso que eu estou usando esse livro aqui, que é muito legal. Então, primeiro passo, conscientizar-se, descubra a palavra que está limitando você. Então, tem uma coisa, eu não mereço, sei lá, dinheiro é coisa do capeta, sei lá, qualquer coisa que a gente aprendeu lá na infância. Então, essa palavra aí está bloqueando nosso sucesso lá no relacionamento, ou aqui nas finanças, em qualquer área que seja da vida, você tem uma crença limitante. Aí você vai se dissociar dessa ideia. Entenda que você tem uma crença, mas você não é essa crença. Então, embora você acredite firmemente nisso, isso não é necessariamente verdade. E isso não faz parte de você. Então, é importante você entender que isso aqui é uma coisa que você aprendeu e pode desaprender. Então, você se dissocia disso. Terceiro passo é reprogramar, substituir a velha narrativa por uma nova possibilidade. Então, você vai criar uma nova declaração, parar de falar essa bobagem, porque é isso que nós estamos querendo, né? Que você não fale contra você, e começar a falar coisa boa de você. Não, tá, até hoje acreditei que eu não podia, mas eu agora estou vendo que é possível. E você vai construindo isso aí. Muitas pessoas conseguiram, que tinham talvez menos recursos do que eu. E aí você vai criando um novo discurso e vai minando lá essa crença limitante. E o último, praticar. Tem que praticar, falar e cuidar, vigiar para não ficar repetindo a crença limitante. Quando ela vier, você concorda e discorda, igual eu faço, né? Ah, realmente, é possível que eu não consiga, mas é possível que eu consiga. Então, porque eu posso? E vai melhorando o discurso aí a seu favor. Tranquilo? Falamos do diálogo interno, falamos de crenças limitantes, como fortalecer a autoestima através da linguagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ó, a maneira como você fala consigo mesmo constrói a imagem que você tem de quem você é. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz lá, né? Se as pessoas falassem com você igual você fala consigo mesmo, você continuava amigo? Você vai continuar amigo de você mesmo aí? Quando você prestar atenção nas bobagens que você fala sobre si? A palavra não apenas descreve a realidade, ela ajuda a criar a realidade que você vive. A palavra não apenas descreve a realidade, ela ajuda a criar a realidade que você vive. Por isso que a gente está trabalhando a ideia de ser impecável com a palavra. Então nós vamos trocar, ó, o julgamento pela consciência. Muitas pessoas usam a palavra para se atacar. Sou um fracasso, eu nunca consigo, eu não sou capaz. Então, o primeiro compromisso nos convida a perceber que essas palavras não são apenas pensamentos, elas são acordos que fazemos conosco. Então, você coloca aquilo ali como uma regra que faz parte, que é você. Eu sou fracasso, né? Eu nunca consigo. Você coloca como sua identidade. Então, você vai substituir, por exemplo, eu sou ruim, por eu estou aprendendo e posso melhorar. Tudo é na palavra aqui que nós estamos trabalhando, né? A gente quer ser impecável com a palavra. Segundo passo aqui, ó, separe sua identidade dos seus resultados. Um erro não define quem você é. A linguagem limitante transforma uma experiência em identidade. Eu errei, isso é um fato. Isso não é você. Eu sou um erro, é um julgamento. Agora, se você entende, eu errei, tá, tudo bem, todo mundo comete erro. Assume logo o erro. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Não consegue reconhecer que errou. Ela precisa reafirmar isso. Inclusive, não vamos entrar nesse mérito aqui não, mas entra aí nessas fraquezas. O ego ele tem um mecanismo de defesa, na verdade tem 15, né? Mecanismo de defesa do ego, que ele vai só entrando mais no buraco com isso. Então, negar que você erra é um desses. Negação é o primeiro, né? É um dos mais usados. Negar o erro, você está submetendo o seu ego mais ainda àquela, no caso aqui nesse processo ao id, né? Que é daquela pulsão, e você vai só se lascando. Então, errou, e pronto. Eu sou o erro? Não, eu cometi um erro, tá? Mas eu sei que tenho potencial e posso fazer melhor, e tá, vamos para frente com a linguagem boa, tá bom? Use a palavra para criar novos acordos internos. Na visão tolteca, vivemos cercados por acordos que foram construídos ao longo da vida. A doutrinação. Falei sobre isso, né? Muitos deles nasceram de crítica, olha só, comparações e medos. Então a gente está aí todo doutrinado para baixo. Nossos acordos podem ser criados através de uma linguagem consciente. Eu mereço respeito, eu posso aprender, eu escolho agir com coragem, eu sou responsável pela minha transformação. Você pode passar a pensar assim. Você pode conscientemente. Já está lá no seu inconsciente, mas agora você vai começar a vigiar isso, vai cuidar disso,
desse diálogo todo negativo que você tem e vai começar a usar um diálogo positivo a respeito de si, porque você não quer pecar mais com a palavra. E a respeito dos outros também. Fale consigo como falaria com alguém que ama. A gente tem que amar a gente primeiro, né? Uma pergunta poderosa. Se uma pessoa que eu amo cometesse o mesmo erro que eu cometi, eu falaria com ela da mesma forma que falo comigo? A gente se julga muito, é o superego aqui. Bem que eu disse, você não presta pra nada. A autoestima cresce quando a nossa voz interna deixa de ser uma inimiga e passa a ser uma aliada. Isso aí é a gente cuidando. É a gente cuidando da palavra, para que a gente possa ser impecável com a palavra. Então, se a gente cuidar e ficar atento, e quando tiver um impulso, e às vezes até fracassar, não, tudo bem, aconteceu de novo, mas eu vou continuar me esforçando. Você vai levar isso aí de uma forma a se tornar cada vez mais impecável. Então tá bom, dever de casa para cada um dos 3 tópicos que eu abordei, tá bom? Do diálogo interno, declaração diária, observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Essa é uma sugestão do Ecker, inclusive, tá bom? Eu comecei a fazer esse negócio aqui, isso muitos anos atrás, e quando eu pensava bobagem, eu percebia. Aquele negócio que às vezes passava despercebido, não passava mais. Eu falei, peraí, não é assim não, é diferente. Podia ser, mas agora é mais não, agora o negócio vai diferente. O 2, crenças limitantes, dá os 4 passos que eu passei ali, né, que é conscientizar-se, associar-se, reprogramar-se e praticar. E o dever de casa 3, que é fazer a declaração, tá? Tem que botar esse trem aí na cabeça, criar esse arquivo aí, sou impecável com minhas palavras, uso minhas palavras para construir, eu falo com verdade, intenção e responsabilidade, evito reclamar, julgar ou ferir aos outros e a mim mesmo. Então isso aí vai criar um arquivo de nova possibilidade para você, e de novas possibilidades, tá bom? Então esse foi o vídeo 3, a palavra que você usa contra você mesmo, e cuidado com isso, tá? Porque à medida que você abandona isso aí, e começa a ser impecável com a palavra, você vai começar a ter novas possibilidades, porque você está se permitindo coisas novas, permitindo que você possa ser feliz, que você possa realizar, que você possa alcançar, tudo isso porque você agora está começando a criar novas conexões lá, nova programação, né, revendo as crenças que você tem que te limitam e criando novas, que te ajudam, que te leva para frente, não para trás. Tá bom? Então pratica aí os exercícios, qualquer coisa coloca aqui embaixo. Esse vídeo aqui ele faz parte de um sistema de treinamento que é Rumo ao Próximo Degrau, o RPD. Eu te convido a conhecer inclusive o nosso site lá, a gente aborda assuntos de desenvolvimento pessoal de todas as áreas, inclusive tem um vídeo lá falando sobre desenvolvimento na área econômica e financeira, eu convido você a dar uma olhadinha lá. E eu também agora aqui embaixo vou colocar, como eu falei, o vocabulário e alguma revisão, né, daquelas frases para você pensar, analisar, ver como é que você está. E vai compartilhando aqui no vídeo, e compartilha se você achou interessante com outras pessoas também essa playlist, né, que são, na verdade são 12, o plano são 12 vídeos, esse aqui é o terceiro, isso aqui é o que eu achei, eu tenho, sei lá, 40 anos que eu estudo desenvolvimento pessoal, esses compromissos para mim foi a coisa mais simples e mais efetiva que eu já encontrei, e simples para se praticar, então eu te convido a fazer isso, tá bom? Até o próximo papo.